Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao primeiro DNA de Operador. Esse programa foi desenvolvido para trazer a você, aí o nosso seguidor da Black Force Strategy, a galera que está inscrita no canal da Black Force pelo YouTube, todos os seguidores estão aí com a gente no Brasil inteiro e fora do país, uma visão real dos homens e mulheres que fazem a Black Force Strategy, fazem no dia a dia a engrenagem girar. Hoje eu trouxe aqui dois irmãos. Se tornaram irmãos basicamente porque estão aqui há quase cerca de um ano com a gente, vivendo diariamente as operações da base, treinando conosco e muito mais do que isso, porque uma vez que o guerreiro começa a participar das atividades da Black Force, nós nos tornamos muito mais do que essa relação de consumo, né, entre escola e cliente. Isso acaba basicamente quando a gente se conecta já na primeira vez. Isso é uma característica da Black Force. Eu estou aqui com o meu irmão Ian, que participou, primeira vez, nosso primeiro conhecimento foi dentro de um programa Olho de Tigre, né, que é na verdade o assunto que nós vamos tratar hoje aqui. E também, logicamente, o meu grande irmão Brunão, que está com a gente também há mais ou menos o mesmo período de tempo, um ano, compondo também o seu Olho de Tigre, e que juntos os dois aqui estão todo dia na base, são caras sensacionais, com uma energia muito boa e que rapidamente abraçaram o sistema da Black e que a gente tem muito, nós, não, quando eu digo nós, não só eu, a equipe toda da Black gosta muito, são pessoas com uma energia muito boa. Isso é uma característica que é interessante, mas a Black Force tem um talento, acho que uma característica que a gente só atrai, né, atrai muita gente boa. Nesses anos que a gente tem trabalhado aqui, cara, eu não me lembro de ter, a gente não lembra de ter tido problemas lógico que como é um comércio, né, de ter aparecido pessoas que não tenham essa conectividade. Isso acho que são as camadas de proteção, os escudos que a Black Force tem, basicamente devido à sua filosofia, devido à transparência que a gente passa nas redes sociais, né? Realmente quem se conecta com a gente é porque tem esse DNA, né? Tá lá dentro. E muitas vezes, eu já estou me estendendo aqui, muitas vezes o DNA do guerreiro, o DNA do operador, né? Para quem não entendeu o que é um operador, para a gente não usar a palavra, por exemplo, soldado, né? Usar a palavra genérica guerreiro. Operador é aquele cara com capacidade operacional, o cara que se desenvolve em todas as valências, as habilidades e não esqueceu dos seus atributos como homem, né? como de repente como pai de família, como um protetor, como um herói aí da sociedade, que é uma coisa que a gente está bastante carente nos dias de hoje. Então, por isso o nome DNA de Operador. Muitos de vocês que estão atrás das câmeras agora, assistindo aí na televisão, deitado aí no seu sofá, na sua cama, talvez tenham esse fogo ardendo aí dentro de você. Muitos com fogo lá bem apagadinho, quase esqueceram que realmente tem. Mas eu tenho certeza que agora, tocando aí, falando essas palavras, você pode estar até não olhando para a televisão, nem olhando para o celular, mas você vai fazer aquela virada de cabeça assim, opa, que aconteceu, porque essa conectividade é muito poderosa, tá? Então, para finalizar minha fala e trazer a palavra dos meus irmãos aqui, eu queria dizer que hoje o assunto de hoje será o Olho de Tigre. O programa Olho de Tigre tem por função primária transformação de homens. Hoje eu sou um homem completamente diferente, por isso estou saindo. Realmente vale cada minuto viver isso aqui. Se eu ver uma injustiça, se eu ver o mal acontecendo em algum lugar, eu vou intervir, então eu quero ter a técnica e o preparo para conseguir fazer isso. Eu tô aqui para ser o melhor pai, o melhor esposo, o melhor cidadão de bem para nossa sociedade. 1, 2, 3, Black Force! Oh! Shark nível 1, onde eles vão aprender técnicas de entrada na água, algumas outras técnicas de salto de plataforma, vamos dizer assim, testar a natação operacional deles.
palavras para dizer o quanto que mudou minha vida e o quanto que eu sou grato. E eu vim para poder ser o homem da casa. Bora, senhores! Eu quero convidar você a participar da maior imersão operacional do Brasil. A imersão Olho de Tigre, que acontece aqui no Rio de Janeiro, na base Black Force Strategy. Se você quer viver uma verdadeira transformação operacional e quer acelerar, seja qual for os resultados da sua vida, aqui é o local, aqui é o momento, aqui é a hora. Eu vou colocar você de volta no jogo. E para você que não sabe o que é Olho de Tigre é a maior imersão da Black Force Strategy hoje, destinada para homens. É um produto, é uma imersão operacional. O que se trata aí? Do que se trata uma imersão operacional? É trazer você aqui para a base durante 7 dias, são mais de 160 horas direto com a gente aqui, alojado na base, refeições na base, para que você possa começar ali do zero até a sua formação 7 dias depois, compondo mais de 12 treinamentos, 12 cursos. São 12 certificações diretas, tá, em cursos da Black Force e também mais 4 habilitações especiais. Dentre elas, a gente está falando de treinamentos na área da altura, treinamentos aquáticos, treinamentos da área de inteligência, treinamento de APH, no caso seria atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, em geral, treinamentos anfíbios em embarcações, dentre outras milhares de atividades, parte armada, né? Operação de armas de fogo, pistolas, operações de armas longas como fuzis, carabinas, espingardas e tudo mais. O objetivo é tirar você do zero para uma capacidade operacional plena. A gente chama de o guerreiro completo. Mas para quê? Porque um homem, de repente, vamos usar essa palavra, né? Porque um homem comum, que às vezes não teve aquela visão de, não, eu quero ser um militar de operações especiais. Por que esse cara deveria fazer isso? Por que a gente colocar esses slogans de homem comum? Uma coisa mais ridícula que eu ouço, às vezes, muita gente falando, pô, eu sou um cara comum, eu sou um pagador de impostos. Cara, é tipo assim, né? Pelo amor de Deus, né? Pega um serrote e serra o saco, porque você é um monobola. Meu irmão, a ideia é que você se torne um quadribola. Essa é a visão, entendeu? Vamos multiplicar essa porra. Porque o mundo precisa disso hoje. Do poder da masculinidade, do poder da potência masculina para gerar mais atos heróicos e multiplicar os heróis por metro quadrado, né, da sociedade. E aí o Olho de Tigre ele é uma solução para muita gente que não teve a oportunidade, às vezes, de obter um treinamento militar de alto nível durante um período de tempo, como muitos de nós aqui da Black Force tivemos. Às vezes o cara foi lá, serviu o exército, fez uma participação no exército durante um tempo, mas aquilo foi servir durante apenas um ano, onde não teve aquele número grande de instruções e muito mais. Porém, servir às Forças Armadas não é tudo. O Olho de Tigre, ele traz, além da formação técnica e operacional, ele traz também para você a chance de uma comunidade, de integralização, de comunicação, de network entre homens do mesmo calibre que você, homens que levantam as mesmas bandeiras que você, que defendem os mesmos valores que você. Então é um grande, vamos chamar assim, vamos usar essa palavra fraca, mas vamos usar essa palavra para você entender, um clube onde você pode conhecer pessoas com os mesmos desejos que você e, logicamente, trocar ali as ideias. Estou sempre aprendendo com esses caras aqui, a gente troca muita ideia, tá? E eles vêm para cá para aprender e todo mundo aprende.
tá? Então, voltando, meu amigo Ian, meu amigo Bruno, sejam bem-vindos aí a Black mais uma vez. Hoje, eu quero que vocês possam passar para os nossos irmãos aí, amigos que estão em casa, que não tiveram essa ainda experiência ou não tiveram a oportunidade de estar aqui na Black Force bebendo da fonte Black e que vocês possam passar através da verbalização de vocês, dos depoimentos que vocês vão dar, tudo que a Black Force pode ter ajudado vocês, se ajudou, se mudou alguma coisa, o que você faz hoje e logicamente, pessoal, lógico, vocês já viram, o Brunão já está famoso, ele participou agora recentemente de um vídeo nosso no YouTube, lá, quem não viu, vai lá assistir, entra no canal do YouTube, mete bronca, beleza? E o Ian também está aí, em breve teremos uma participação especial dele, já vamos gravar semana que vem. Fechou? Pessoal, falei pra caceta, obrigado mais uma vez, fique à vontade, apresentem-se aí tranquilo, a galera vai se apresentar para vocês aí, e ninguém aqui é artista de cinema não, beleza? Relaxa, irmãozão, vai, mete bronca e vambora. Você, meu irmão, Ian tal, quantos anos, faz o quê? Fala pra galera aí. Meu nome é Ian, né? Pra galera que não me conhece, tenho 33 anos, trabalho com equipamento médico, sou especialista em equipamento de diagnóstico por imagem, servi o Exército em 2010, sempre tive essa chama, essa vontade de aventura, mas que com o passar do tempo, essa chama foi se apagando devido ao trabalho, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem que correr atrás do seu trabalho, ascensão dentro da empresa, e essa chama foi se apagando. Então, eu deixei o trabalho ser a prioridade na minha vida. Certo? Legal, irmão. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre o que acontece com a maior parte dos homens quando... Hoje muita gente está fazendo família mais tarde, né? Mas vamos botar uma visão assim, o cara chega ali na beira dos 30 e pouco, 40 anos, ele começa a viver não mais para ele não traz mais nada para ele simplesmente vive para pagar conta, para sua família, e com isso ele vai definhando, ele vai caindo dentro daqueles planos ao qual ele tinha planejado lá atrás. Eu vou fazer a volta ao mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando tu viu, o tempo passou e você está pagando a conta de luz, a conta de água e pagando um cartão de crédito com o outro e largou e se deixou para trás. Com isso, você não percebe, mas você acaba também deixando para trás grande parte, né, do que é importante para você, como teus filhos, que precisam desse grande exemplo e que querem ver aquele cara em ação. Né? É isso mais ou menos isso. Vamos entrar nesse assunto depois. Fala, Brunão, e aí? Se apresenta pro pessoal. Sou Bruno, tenho 40 anos, sou economista, estou esperando resultados nos concursos. E quando eu vim para cá a primeira vez, né, eu só estava estudando, já estava estudando já há um tempo, e esse concurso às vezes não abre, nem nada e tal. Uhum. E eu estava assim, muito parado, né, me sentindo parado, igual você falou, vivendo um dia após o outro, só estudando, só vendo papel. E aí eu conheci a Black através de um podcast. Ah, legal. Isso é legal tu falar. Podcast. Sim. Eu na verdade, foram 3. Eu não lembro qual o primeiro. Porra, tu maratonou os podcasts? Não, eu vi os cortes. Ah, sim. Eu vi os cortes, aí eu gostei, aí eu fui atrás aí eu maratonei os 3. Uhum. Eu lembro foi o Eterno Herói, o do Pracinha, eu esqueci o nome, Copcast. E o Esparta, eu acho que foi. Esparta, isso. Esparta, isso. E aí, tipo assim, aí eu fui procurar uma página no Facebook, fiquei lá namorando, vendo os cursos e tal. Na época eu tinha até me lesionado fazendo uma trilha, que eu cheguei aqui lesionado, né? Sim, com 2 tendinites no pé e no joelho. E aí teve um dia que eu dei uma doideira, eu mandei uma mensagem no WhatsApp pra Cris, perguntando porque você tinha anunciado um curso de pistola. Aí eu falei, nunca dei um tiro, porque eu nunca fui militar. Sim. Aí eu pensei assim, cara, tipo, sempre quis sempre quis atirar, não sei o que, vou lá ver. Só que eu não tenho experiência zerada, nenhuma. Aí ela falou, não, é pra nível 1, pra quem não tem experiência nenhuma e tal. Aí beleza, aí ficou. Aí na semana, na minha memória tá assim, na semana, ela falou assim, surgiu uma oportunidade de fazer um curso de rapel mais cedo.
você vai querer vir? Eu falei, aí eu pensei, pô, também nunca fiz rapel. Sim. Aí eu falei, vou no rapel também, pô, de boa. Que foi a Operação Chivunk, né? Ah, sim, eu lembro. E aí, cara, foi bem legal que só tinha PQD, veterano PQD. Sim. O Glauco que também fez um monte de curso. Sim. E eu, que não tinha feito nada. Aí, cara, foi bem legal, assim. Subir na torre, vencer, assim, o próprio desafio de subir uma torre de 25 metros, né? Claro. Eu lembro que a parte mais, assim, problemática foi, por exemplo, do aparo do helicóptero. Que eu lembro desse dia. Eu lembro. Essa parte foi isso, cara, não querendo te interromper, mas lembrando, isso é legal você falar, muita gente tem uma visão da Black Force. Eles têm uma visão, até porque a nossa heráldica toda, ela tá aparecendo aqui, essa caveira, né? Para quem não sabe, esse símbolo aqui, ele é o símbolo máximo da Black. Esse brasão com toda essa composição, ele é de uso exclusivo dos membros da equipe Red One, tá? Que é a equipe do topo, tá? É a equipe que já passou por todas essas etapas. Vocês vão vendo ali que tem a parte de o símbolo, cada símbolo daquele interno, ele significa alguma coisa, um tipo de formação. Né? Você vem dali da direita, abaixando, é a parte de operações na selva, parte de atendimento pré-hospitalar, depois vem a parte que a gente chama ali de a parte filosófica da Black, aí depois vem a parte de montanha, né? O raio ali, que significa que você já faz parte de uma equipe de instrução, que você já fez um treinamento de auxiliar técnico, tá? Quem usa aquele raio significa que tem capacidade de passar algum conhecimento para você, beleza? Aí o paraquedismo, parte armada, né? Aí você vê o tridente ali com o tubarão, significa que você é um formado em Shark e você tem as operações oceânicas ou operações anfíbias, tá? Que é o tridente. Aí tem o falcão, que são as habilidades também da área aérea, por exemplo, não só o paraquedismo, mas a parte de operações aeromóveis, com helicópteros e tudo mais. E finalizando com as duas flechas, que é a parte primitiva, né? Você ter conhecimento sobre tanto armas como técnicas primitivas, porque uma hora a bateria acaba, né? A gente sempre fala isso. E lá em cima, um soco inglês que simboliza ali o combate com as próprias mãos, onde você tem que aprender a lutar, porque nem sempre você tem arma de fogo à tua disposição. Então é a visão disso aqui. Por que eu entrei nesse assunto mostrando para vocês? Porque esse é o símbolo máximo. E aí você vê que geralmente as pessoas têm essa visão da Black. Muita gente tem uma visão assim, mas eu gostaria tanto de ir, mas é só para militares, aquela coisa. Tem muita essa pergunta, né? A gente responde essa pergunta aí, ela é a pergunta número 1. Se eu ganhasse R$1 para vez que cada gente responde essa pergunta, eu já estava bilionário. Mas faz parte. Então é legal de vocês falando isso, mostrando que caras que não têm, às vezes, o que nem o Bruno, não tinha um histórico militar, mas ele tem o DNA do operador, o DNA do guerreiro. Ele é um soldado de alma, alguém que tem essa aptidão. Isso, eu acho que eu não conheço outro segmento, vamos dizer assim, outra unidade como a Black que ofereça exatamente isso e que dê a oportunidade, sem ter preconceitos, como eu vejo muitas vezes, a galera querendo ser extremamente casca grossa, mas fazendo pré-julgamento das pessoas sem que dê a elas, por exemplo, a oportunidade de aprender. Depois eu quero que vocês falem um pouco sobre essa experiência de vocês, como foi a experiência de vocês aqui quando vocês chegaram, porque logicamente vocês também tinham um preconceito. Um preconceito não é negativa, não é uma coisa negativa, né? Preconceito é um conceito antecipado. Você sempre que vai, como é que vai ser? Como é que vai ser aquilo? Como será aí tratado? Como aquilo vai... Será que vamos chegar lá me batendo com a vara, que nem as pessoas imaginam que vai ter? Será que vamos jogar na lama? Né? E a gente tenta fazer o máximo da situação o mais técnico possível, sempre, para que dê a oportunidade. Essas cobranças que as pessoas imaginam, não quer dizer que aqui não seja extremamente rígido para gerar uma graduação. Para quem não sabe, os dois guerreiros que estão aqui são graduados da Black Force. Passaram por todo o crivo, a forja dos treinamentos e depois prestaram um teste operacional de graduação que dá a eles como a prova de que eles têm a capacidade para se tornar, para usar o uniforme de graduado classe 1. Tá? Então todos eles são graduados, os dois são graduados em classe 3 já. Então quer dizer, é para todos, é para qualquer pessoa que queira
que entenda que tem esse DNA aí dentro, que quer ser esse elemento, esse agente de transformação na sociedade. O Brasil não tem essa cultura do homem forte, do guerreiro, sabe, do patriota, não tem esse negócio. Ele tem uma cultura baseada em futebol, baseada em escola de samba, baseada em folclore, baseada em todas essas coisas, mas isso não tem nada de errado, cada um, não estou dizendo que está errado, mas não existe a cultura baseada no poder do homem, do cara capaz de resolver, sabe? Não existe. Vou chegar lá. Tá muito, essa cultura do cara que bota a cara e resolve tá muito mais declinada para os homens do mal do que para os homens do bem. Os homens do bem, que se dizem de bem, geralmente estão dentro de um contexto passivo. Tipo assim, cara, eu sou do bem, eu sou do bem. E tem uma frase que a gente escreveu uma vez que era assim, cara, se dizer do bem é mole, eu quero ver a botar a cara para combater o mal. E não adianta você querer ir no mercadinho da esquina, como eu sempre digo, achar que vai comprar uma capa e vai sair virando super-herói. Precisa ser forjado. Mas eu queria que vocês passassem agora, o Ian, dar a palavra para o Ian, sobre a tua experiência. Primeiro dia da Black. O que tu esperava e o que você viu, tá? Bom, legal. Bom, eu tava... Como é que eu descobri a Black, né? Vou começar por aí. Tava em casa, com aquela chama apagada, rodando rios, né? Ali perdendo tempo de vida. Quando vi um Reels da Black. Aí eu olhei e falei, o que é isso? Isso é diferente. Já me impactou logo ali. Já fui no Instagram, comecei a ver, falei, caramba, isso aqui é no Rio? Nunca ouvi falar. Caramba, comecei ali, fiquei namorando um tempo. Aí até que você falou, né, ó, vai ter o olho de tigre, não sei o quê. Aí eu falei, bom, vou esperar. Aí esperou, mandei mensagem pra Cris. Já fechei ele lá na hora e vim. Vim com a cara e coragem, tava sedentário, não fazia nenhum tipo de exercício. Cheguei aqui, primeiro impacto foi, nossa, é a base, a estrutura. Você fala, caramba, isso é de verdade. Isso é, porque tem muita coisa na internet que é de mentira, né? Mas aqui não, é de verdade. Então você chega e você fala, caramba. E aí comecei a conversar com o pessoal e aí soltei, né, para alguns. Não, tô sedentário e tal. Os caras, você é maluco? Você veio pra cá, sedentário, ficar 7 dias aqui. Eu falei, não, vamos lá, vamos ver. E no meu primeiro dia, primeiro dia de instrução... Primeira manhã, né? Primeira manhã. Primeiro depois foi no Cross, não foi? Eu lembro do Cross, eu lembro. Primeira manhã, cara, já fiquei verde, fiquei amarelo. Ficou parecendo o zumbi, né? Como é que é? O lábio roxo, né? Porra, pressão baixou, totalmente despreparado, mas óbvio, como a equipe ali já chegou junto, falou, cara, calma, não faz agora, vamos devagar. Se poupa. Se poupa. E... É a visão, sabe o quê? É isso aí, te interrompendo. É o que ele quer dizer, a visão individualizada. Porque quando a gente vem pro Olho de Tigre, a gente não quer um grupamento. Muitas vezes tu vê o exército, ele é muito assim. Ele pega e fala, eu quero o coletivo. Isso. Então, do coletivo, nós não temos essa visão. Nós trabalhamos com o individual. Porque apenas a formação individualizada, ela vai... E lógico, cada um dentro do seu tempo, da sua capacidade, ela vai poder gerar, depois disso, um coletivo forte. Quando você pega o coletivo como primeira coisa, isso é um grande erro na minha visão, muitas vezes, mas o exército é outra coisa. Essa parte de coletivismo, muitas vezes ela comete até injustiças dentro do exército. Sim. O cara ali tá bem pra caramba, o cara tá bem. E aí é engraçado até que o cara fala assim, o senhor acha que tá bem, né? Aí sacaneia o cara porque o cara tá bem. O cara tá bem, que a gente vai dizer, o cara tá bem fardado, o cara levou 4 garrafas d'água na mochila. E ele tá carregando as 4 garrafas d'água, a missão toda. Aí tem um vagabundo lá que levou 1 garrafa d'água, mamou toda a sua água e em um determinado momento, eu já tomei a minha, mas tem com as 3. E aí o cara vem e quer beber tua água. E você fala, pô, irmão, trouxe água, você não trouxe por quê?
E aí a equipe de instrução muitas vezes trata esse cara como um individualista e fala, você é individualista, você só tá pensando em você não vai dividir sua água com os outros. Mas o engraçado que é aí que eu digo pra você, e se todos eles tivessem tido o cuidado de ter trazido as 4 garrafas d'água? Por que um cara carregou a água, vai ser penalizado e ficar agora sem água no último dia? Porque por causa dos outros, entende? Então essa visão, ela não é uma visão de ser individualista, não, é de ser preparado. E ser preparado significa que você tem muito mais empatia com a sua equipe do que ao contrário, do que você fala assim, toma minha água porque você não trouxe a sua. Não, a empatia por quê? Porque se eu trouxe água, eu não vou perturbar ninguém. Se eu trouxe água, eu não vou ser de repente, ter uma desidratação severa e ser um peso para minha equipe me carregar. Então é isso, é autorresponsabilidade. Essa é a visão. Mas no teu caso, foi que você chegou totalmente sedentário, fez um treinamento que consome um nível de glicogênio muito alto, o cross, mesmo ali tendo diversas manobras para você não se desgastar, todo mundo que faz o cross a primeira vez, que não está condicionado a usar o sistema oxidativo do seu corpo, está acostumado a beber carboidrato para treinar, ele sente isso. Mas aí que tá. Você que está em casa achando de repente, não, mas e aí? Não, meu irmão, nessa hora a gente aparta o aluno. Cara, relaxa, irmão. Não, mas eu não posso perder. Não, pode, isso aqui pode perder essa instrução, relaxa. Vai no carro. Só te cortando, eu falei para você, não, eu vou correr. Você, não, calma, relaxa. Aí esperou um pouco e depois eu fui correr. Sim, porque o que acontece? Se eu não te desse aquele tempo, você ia chafurdar na corrida, entende? E não é o objetivo. O objetivo não é que você cumpra a etapa completa para eu te dizer, cara, a tua etapa é chegar aos 7 dias. E mesmo que você não esteja ali praticando a corrida, porque, cara, o que tu vai aprender na corrida? Nada, eu não quero te desgastar na corrida, tu sabe correr. Mas é trazer para você a ideia de, cara, eu tô mal, mas vou me recuperar, porque eu quero que você participe das outras. Geralmente no Olho de Tigre, a gente tá falando do programa Olho de Tigre, o primeiro dia, a gente começa com uma leve ascensão. E é até engraçado de ver, isso aí é uma coisa que eu vou falar aqui agora, que tem gente que manda mensagem pra gente, manda mensagem, não, desculpa. Eu me lembro já de ouvir de alguns participantes, o cara chega no final do dia do Olho de Tigre, tô olhando para cá, senhores, porque tem uma plateia, nossos amigos aqui, não dá para mostrar, temos outros participantes, outros amigos, membros da Legião Black, que estão conosco, nem falei dos amigos aqui, mas estão com, dá uma barulho aí, porra. A galera aqui, entendeu? Estão participando, ouvindo aqui a palestra dos caras aqui. E muita gente vem no primeiro dia do Olho de Tigre, e o cara vem com uma expectativa. Porque às vezes ele tem um condicionamento físico legal, ele já é um militar, um ex-militar, ele vem com essa... E aí a primeira coisa no alojamento que a gente ouve entre eles, tem algumas vezes mais falante, nós já ouvimos algumas vezes isso. A própria equipe sempre relata, ó, o aluno tal, sei lá, o 08, o 07, tá falando lá que esperava mais. Entende? O cara vem e fala assim, pô, cara... Pô, achei que era pior, cara. Achei que a parada era mais pegada. Sei lá, pra mim foi mole, não tô sentindo nada. Então ele fala isso por quê? Porque o primeiro dia, ele não é pra te destruir. Não tem o objetivo de destruir você. Ele tem o objetivo de testar você. Até porque, olha a nossa responsabilidade em cima de homens que vão ficar das 6 da manhã até as 21 horas em uma operação contínua, fazendo exercícios na água, exercícios de altura, mexendo com seus medos, com as suas transformações ali em geral, fazendo exercício, né? Vivendo em um coletivo diferente, num outro ritmo da sua vida. Eu não posso pegar ali e imprimir o meu próprio ritmo da base pro cara no primeiro dia. Nós temos uma responsabilidade de quê? De analisar individualmente. Ver como é que esse cara está se comportando. Para não gerar um risco desse cara se machucar, desse cara ter um mal súbito. Então é para isso. Já no segundo dia, a brincadeira já começa a ficar diferente. Porque agora você sabe onde apertar individualmente cada um, né? Para eles darem um pouco mais. No quarto dia, aquele mesmo cara que fala... No terceiro dia, né? O cara que falou, porra, tava mole, ele já começa a chorar, amiga. Caralho, meu irmão, tá foda. E é engraçado que os caras que no primeiro dia foram mais inteligentes e entenderam que precisavam, às vezes, serem preservacionistas... Tão bem no terceiro dia, porque já pegaram o ritmo, o corpo já deu aquela acostumada. E aquela galera que quis dar de maluco, tá ficando para trás. Então você vê que até nisso o treinamento é inclusivo, né?
E você, monstro? Conta um pouco da tua história aí. O que foi teu primeiro dia? Tu tava falando sobre a parte do rapel, que você superou, né? Eu lembro disso. Que você chegou me falando, né? Fala aí. Foi a parte do helicóptero, lembra que eu falei, cara, isso aqui é um suicídio que deu errado. Aí você... Só que aí eu lembro que você me instruiu lá e tal. Você falou, agacha. Aí quando eu agachei, eu me senti preso, aí eu fiquei tranquilo. Sim. Aí foi. Mas, cara, tiveram vários de cabeça pra baixo também. Só que eu acho que ele é mais feio ver do que fazer. Claro. Ver eu acho mais assustador. Mas quando tua visão de casa, você na tua casa tinha uma expectativa, não tinha? Ah, tinha. E aí tu veio aqui e veio a outra expectativa. Eu achei aqui também que, tinha que ter sido militar e tal, Entendi. ter experiência, que o pessoal ia chegar aqui, malucão e tal. Não, foi bem tranquilo, todo mundo se ajudando. Todo mundo se ajudando, quem tinha mais experiência, ajudando quem tinha menos, se acalmando e tal. Foi assim. E no dia seguinte também teve a arma de fogo, que também foi um desafio. Nunca tinha tirado, nunca tinha... cara, se assustaram com o próprio coice, com o barulho da explosão da arma. Cara, foi bem interessante, foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Você ver e sentir as próprias dificuldades do tiro. Isso pra mim me marcou pra sempre, assim. Pois é. Porque a gente vê os outros atirando, a gente tem uma ideia do que é. Mas você segurar uma arma na mão, disparar... É outra coisa. Todo cuidado com a segurança em volta... Os medos que segurar uma arma de fogo dá. Não, as pessoas são ignorantes a isso e elas não têm nem ideia do perigo que é aquilo ali. É um cara mal treinado, um cara nervoso, que ele pode soltar o equipamento ou virar muito rapidamente. E vocês veem todos os dias aí, porque vocês já fizeram outros cursos com a gente, como a gente trata isso, né? Como é que a gente lida com essa parte de segurança. E quando a gente... Nosso objetivo de trazer para vocês essas experiências pessoais é também trazer sobre a parte de transformação. O Ian falou agora... Estava falando ali sobre como ele estava sedentário, né? A gente falou no início aqui da introdução, pessoas que estão, os homens, principalmente, porque o olho de tigre é para homens, senhores, e tem muita gente que fala assim, mas não tem um olho de tigre para mulheres. E por que o nome é olho de tigre, né? A pessoa me manda essa mensagem, porque o olho de tigre foi criado, no primeiro momento, ele foi criado para... um programa basicamente de reprogramação, renascimento de homens na casa dos 40 anos de idade, tá? Era mais ou menos isso. Essa galera de 40, 50 anos, ela foi criada e assistiram programas e filmes como, por exemplo, Rocky Balboa, né? Rambo e aquela coisa, filmes dos anos 80, Van Damme, né? Anos 90. E se vocês estão aí em casa lembram, tem a frase icônica lá do Apollo Creed, quando ele chega pro Rocky e fala olho de tigre, quer dizer, para tirar aquela cara de Bambi, né? Aquela cara de bobo alegre, né? E em determinados momentos a gente não é aquela questão de você ficar com cara de mal o tempo todo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que tem horas, meu amigo, que o olho de tigre é aquele momento que você entende que é você e mais ninguém. Não tem ninguém para te ajudar. Então é você que tem que botar para fora o teu instinto mais primitivo e lembrar de que você não é um brócolis, você é um animal. Independente do que queiram vender na sociedade aí de que você não é, que nós somos todos não sei o quê. Somos animais, somos mamíferos, somos regidos por hormônios e esses hormônios, eles podem... Lógico, ninguém está falando para você perder seu raciocínio lógico, sua razão, nem nada disso, mas somos regidos por hormônios. E se permitirmos que a modernidade tome conta da gente e que os confortos do dia a dia tomem conta da gente, os hormônios que serão secretados na sua corrente sanguínea serão hormônios aos quais você não vai gostar do resultado. O resultado será você com baixos níveis testosterônicos, levando você a níveis de depressão. E quando eu falo depressão, não é você querer se suicidar, como as pessoas imaginam só. Nível de depressão é você desanimado, é você não brilhante, com a cabeça sem brilhantismo, sem aquele desejo de chegar em casa para brincar com o seu próprio filho, que é novinho. Você só quer saber de sofá e de dormir, né? E preguiçoso para tudo, na verdade. É um cara com uma baixa libido, é um cara que não tem um bom relacionamento com a sua esposa e tudo mais. Então a visão do olho de tigre é uma visão de transformação. Ela foi criada para isso. Por isso o olho de tigre é isso, é aquela visão do Apollo Creed dizendo olho de tigre, porra, olho de tigre. E eu quero que você, até a equipe, bote na tela esse momento pra gente do olho de tigre, tá legal? Vai esquecer não, hein? Então, pessoal,
além disso, a gente falando desse olho de tigre, eu queria que vocês trouxessem agora, para você trouxesse, o que que você pode passar, Ian, para o nosso... Porque, moçada, é o seguinte, importante, senhores, é que nós queremos ampliar a visão do Olho de Tigre. O Olho de Tigre é um programa basicamente cunho social. É para trazer as pessoas para uma mudança total na sua vida. Nós tivemos, isso aqui são só 2, nós temos mais de 80 homens que passaram pelo Olho de Tigre e que estão fora do Brasil, tem gente que está desde Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, o Brasil inteiro. E nem todos podem estar aqui. Eu recebi mensagens, várias mensagens, várias vezes, de mulheres. Primeiro, não estou falando que elas querem fazer o Olho de Tigre só, porque tem programas exclusivos para mulheres, tá? Chamado Mulher Blindada, é uma imersão para mulheres, muito parecida com o Olho de Tigre, mas com um contexto um pouco diferente, que depois a gente vai tratar no próximo papo aqui de operador, no próximo tipo DNA de operador, onde nós vamos falar sobre mulheres. Mas hoje aqui é vocês. E as mulheres entrando em contato com a gente e falando assim, eu queria saber informações sobre o Olho de Tigre. E aí eu chegava lá, a equipe vinha para mim, olha, tem uma mulher querendo falar isso aqui, cara. E o cara respondia, senhora, me desculpe, o Olho de Tigre é exclusivamente para homens. E ela, não, mas é porque eu quero que o meu marido faça. Então tem muita gente que veio porque as esposas viram. Isso para você que de repente é mulher e está aí assistindo do outro lado, mostra. Eu sei que o homem é muito... como é que você fica me perturbando para eu fazer exame, né? O homem não quer fazer exame médico, o homem não quer isso, não quer aquilo. Mas muitas vezes a transformação, o que é bom para ele, nem ele sabe o que é bom. E você que é mulher está vendo aí, de repente entendeu a mensagem, sabe que teu marido precisa dessa força individual do guerreiro voltando para dentro dele, e essa chama do guerreiro, ela vai reverberar, repercutir dentro da sua família. Vai fazer com que ele volte ou ele seja um pai de excelente qualidade, porque você está aqui com homens que são pais de qualidade. Você vai ele vai conviver com homens que são homens de valor e muitas outras coisas. Queria que você falasse um pouco sobre o teu depoimento, de repente, para a galera, aí, o que tu pode passar, qual a tua visão, por que alguém deveria vir aqui fazer o treinamento? Com as tuas próprias palavras, o que tu acha? Bom, então, Cobra, como você mesmo disse, o Olho de Tigre ali é o restart ou o início para alguém, né? No meu caso foi o reinício, o restart, para eu voltar a querer pensar em mim, como um homem mesmo, fazer um exercício, pensar mais na minha família. Eu tenho um filho. Que pai que eu quero ser para o meu filho? Eu quero ser esse pai que está sentado aqui, vendo rios o dia inteiro, vendo televisão, bebendo cerveja. É isso que eu quero passar para o meu filho? Não. O que eu quero? Quero passar os valores de um homem. Né? Do meu filho olhar para mim e falar assim, eu tenho orgulho do meu pai. Olha o que o meu pai faz. Sim. Até mesmo falar, meu pai é maluco. Isso é legal. E esse é o ponto importante. Então tem muita gente que está sentada aí, que tem filho, mas que não está passando um bom exemplo. E o Olho de Tigre, ele vai te dar esse estalo para você correr atrás. E não importa a idade que você tenha. Não importa. Nós tivemos, tu lembra acho que foi no último, penúltimo Olho de Tigre, nós tivemos um guerreiro que fez com a gente com 74 anos. Com 2 próteses de joelho. Dos anos 60, né? Ele era paraquedista dos anos 60. Cara, com 2 próteses de joelho, não é? Então é isso, cara. Excelente tua visão, Monstrão. E você, Monstrão? Dá uma virão aí pra galera. Cara, Cobra, eu acho que a melhor coisa é a gente se expor às situações. Tipo... superação. Quando eu estava falando aqui eu estava lembrando das primeiras vezes que eu fiz o Shark. Cara, como é legal você não sabe o que vai acontecer. Você... eu tô cansado. Aí tem uma outra coisa diferente, você ir lá e se expor aquilo. Eu acho que se expor é o grande... é o grande desafio. Estar se expondo a essas atividades. Você só se conhece
de verdade, quando você se expõe ao meio. As pessoas se protegem muito, elas se resguardam na ideia, tipo assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu vou me dar mal, eu não vou fazer isso porque eu não sou bom nisso. Né? A gente tem uma visão totalmente diferente disso na Black. A gente gosta da ideia de, cara, se eu não sou bom nisso, eu vou fazer isso. É uma das segundas perguntas que eu recebo, né? Segunda, talvez terceira, mais vezes como é que eu faço? Qual o primeiro curso que eu devo fazer? Eu falo, faça aquele ao qual você se sente menos seguro, aquele que você é pior, aquele que você se sente menos desconfortável, para que você possa automaticamente começar. Essa visão de vocês me abriu uma chamada aqui, que eu tenho aqui uma família aqui dentro, meu amigo Samuel e o meu amigo Márcio. O Márcio é meu pai e filho. E eu vou citar o exemplo deles porque o Samuel falou uma coisa para mim há um tempo atrás, e ele falou do pai dele com muito orgulho para mim. Falou que meu pai é foda, que meu pai é não sei o quê. Ele falou que meu pai é casca grossa, meu pai sobe trilha, meu pai faz rapel, meu pai não sei o quê, mergulha sem garpão, pega o peixe com a boca e não sei o quê, e foi falando do pai dele. Então isso significa, que significa isso? Que ele é um privilegiado que teve o privilégio, né? O privilégio de conviver com o pai atuante. Eu falo porque os meus filhos têm esse privilégio para eles, e às vezes eles nem percebem que tem, mas tem. Que é a visão assim, cara, quem hoje tem 20 anos de idade? Quantos anos você tem, monstro? 25. Quem é um cara de 25 anos que tem um pai que tá fazendo e consegue fazer a mesma coisa que você? Geralmente o cara de 25 anos já tem um pai de 50 para cima. E a maior parte dos homens de 50 para cima já estão aonde? Já estão naquele estado de depreciados, né? Já buraco fundo, né, irmão? Já estão entregues, né? E então essa coisa, o privilégio de você estar atuando junto com o teu pai, a idade moderna, o mundo moderno, ele tirou isso da gente. Eu costumo colocar que se você voltasse ao passado, por exemplo, vamos botar aí 200, 300, 500, 1000 anos atrás, você teria um clã extremamente diferente do que é hoje. Né? Você teria um homem de mais ou menos cerca de 25, 30 anos, que é o cara mais poderoso da tribo, é o pai, e ele com certeza teria um filho na casa ali dos 15 anos, porque as pessoas reproduziam mais cedo. Então o cara fez um filho, sei lá, com 15, 16 anos, tudo bem? Já nascia um bebê, e aí ele já era, o pai estava ali. O menino com 12 anos de idade, ele já não ia ficar, com 10 anos de idade, 11 anos, ele já era muito mais forte e capaz de não ficar lá na tribo brincando de balançar bebê e de repente catar frutinha. Ele com 12 anos, ele estava onde? Já saindo para caçada com seu pai e com o restante do clã. Os homens saíam para caçar, não era assim? As mulheres ficavam na tribo cuidando dos afazeres e os anciãos ficavam também, anciões, né? Como é que fala? Desculpa, anciões? Anciões, né? Os anciões, o ancião, né? Ficava na tribo também, porque já não tinha capacidade. O cara estava lá cheio de artrose, todo quebrado, perna quebrada, meio manco, com uma muleta de pau. Imagina esse cenário. Ele não tem condições de correr mais atrás de um cervo, atrás de um alce. Mas os caras mais jovens da tribo estão lá, não estão? E nesse momento, o jovem de 12 anos, 11 anos, que está franzino ainda, ele está tendo uma oportunidade, é o rito de passagem dele, onde ele faz a lancinha dele, onde ele já está com o primeiro arco dele, se despede da mãe, e aí ele parte junto com a tribo. Ele está orgulhoso, que agora cadê essa porra? Cadê? Moleque de 12 anos hoje está usando chupeta, porra. Tem moleque de 11 anos tomando mamadeira, porra. Hoje o mundo virou uma fábrica de retardados. Mas isso é culpa exatamente de mães e pais incapazes de ser mãe e pai. Pegou? E que muitas vezes tem um avô, que viveu uma outra época, que tá querendo meter o bedelho ali na relação, mas tem uma mãe e um pai que fala, não, se mete aqui, não, deixa assim. Entendeu? Não deveriam nem ter pai, nem deveriam ter reproduzido. Mas aconteceu. Então, tem um programa da Black chamado Black Force Army, que a gente trabalhava só com jovens e adolescentes. Nós mudamos a vida de milhares de jovens nesse programa, de 2018 até 2022, né, Breno? Milhares.
que transformaram suas vidas com o programa ARMY, que é uma espécie de olho de tigre, só que para jovens. Cara, e o que eu quero dizer é que imagina essa cena de novo dos caçadores vindo. Em determinado momento eu tô correndo, meu filho tá do meu lado, eu tô querendo proteger ele, né? Mas eu tô lá, né? E aí eu, sei lá, num determinado momento na selva eu me separei do meu filho. E aí ele tá com o tio Bruno, o tio fulano, o tio Breno, o tio Ivan. E aí, meu irmão, é o legal desse aí que não tem mais. Cadê o tio operacional? Cadê o tio casca grossa? Cadê aquele cara que fala assim, chegou da caçada, ele chega, pai, porra, o tio Ian, cara, ele tacou a lança no cervo, meu irmão. Acho que tacou uns 100 metros, meu irmão. E depois foi lá e... Entendeu aquela parada? Então cadê o restante dos exemplos à tua volta? De outros homens de valor para fazer a formação do teu filho. O teu filho não é formado só por você. Ele é formado pelos exemplos daqueles que são mais próximos, do tio, de um irmão, de um primo, entendeu? E cadê isso? Então é por isso que tem uma geração, entendeu? Formada de retardados. A palavra retardado significa que está abaixo, está lá atrás, e que só vai virar macho talvez depois dos 40 anos. Talvez. Ou quando passar por uma necessidade. Ou quando passar por um problema. Aí... Então, essa é a visão. Então, cara, imagina esse cenário, né, da gente ter... Cadê isso aí? Eu não tô dizendo, cara, que... mas aí vem umas pessoas, uns bobo alegre aí, que vai falar assim... Mas a gente não tá mais na Idade Média, cara. O mundo mudou. O mundo mudou, amigo, até que a energia caia. Acabou a energia, acabou a paradinha aí, eu quero ver o que vai acontecer. E engraçado que só pra esses caras, e aí entra aquela parada do bem e do mal que eu digo, pros homens do mal, essa parada continua igual. Eles continuam hoje metem arma na tua cara, no passado metiam espada. No passado lá, mais atrás, o cara metia um pedaço de pau na tua cabeça. Hoje o cara bota uma arma de fogo na tua cara. E daqui a 20 anos vão meter uma arma laser na tua cara. Vai continuar, porque o mal é mal, não interessa. Então a gente tem que entender que essa parada ficar assim, eu vou me blindar. Blindar como, meu filho? Vai blindar como? Como é que você vai se blindar? Blindar o carro? Uma hora tu vai ter que sair do carro. Não é só isso. Existe a blindagem, que é a blindagem completa. Saber, fazer, né? Eu vou dar um exemplo de novo para finalizar, que depois passar a palavra pro Bruno, que é, cara, tu tá indo viajar com a família. Pode ser o carro blindado que você quiser. Você tá indo viajar com a família. Passou numa poça d'água, tá chovendo. Sei lá, já viu aquelas... Quando você vai passar num viaduto, numa ponte, sempre tem um solavanco, pegou uma poça d'água ali, teu carro parou dentro de um rio, caiu lá dentro do rio, o carro afundou. Tu é homem, tu é mais forte, tu tá dinâmico, tu viu acontecer, tua esposa estava dormindo, teu filho estava lá atrás, na cadeirinha. Você vai fazer sabe o quê? Você vai meter a mão no cinto e vai talvez conseguir sair. E a reação normal de um cara comum é ele se salvar. Aí ele sai da água, vai pra beira d'água e vai ficar ajoelhado chorando. Não. Chorando. Tem que voltar, pô. Tem que voltar, não tem? Voltar. Mas sem a técnica, você vai voltar e talvez morra junto. Isso aí. Mas o cara que tem esse espírito, que a gente começa de novo a colocar ali a fagulha, acender a porra da fogueira dele interna de novo, dentro de um programa como Olho de Tigre, esse é o cara que quando cair, meu irmão, no meio do trajetória, o carro voando ainda, ele já fez um plano completo, porra. Ele falou assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou soltar aqui, eu vou vir pra cá, e eu tenho uma apneia legal porque eu treinei. Eu consigo ficar 2 minutos sem respirar. E numa situação dessa de emergência, tu vai ficar 3, amigo. E tu vai pegar o teu filho, vai tirar da cadeirinha, tu vai salvar tua mulher, e se não conseguir numa vez só, tu vai botar lá fora e vai voltar de novo. Mas o vidro do carro não consegui. Vai pegar uma pedra e vai quebrar o vidro. Ou tu vai ter fúria e vai quebrar na cabeçada aquela porra, na cotovelada. Mas cadê? Então, é isso que se trata. Não se trata de violência, não se trata de maluquice, se trata de resgatar o que é verdadeiramente ser a porra do homem, como eu acabei de falar assim, o homem que lembra que ele é o baseado no hormônio testosterona. Parar de ser um meia bola. Eu brinco, né, que é porra de meia bola, mas hoje em dia o cara é um quarto de bola, porra. Os caras não conseguem nem pensar não ter um pensamento de reativo, né, de decisão. E aí, meu amigo,
Tá acontecendo isso aí, a maior debandada de... As mulheres, coitadas, meu Deus do céu. Eu fico pensando, como é que uma mulher hoje vai se casar? Como é que ela vai arrumar um cara pra se casar, meu irmão? É difícil. Então, é aquela coisa. Pelo menos, né, vamos não basta ser double bola. Tem que se tornar um quadribola, porra. Né? E só o treinamento faz isso. E só puxando um... Puxa. Eu passei com uma situação com a minha esposa. Estava indo no sentido região dos lagos. Então desci a ponte. Para quem não conhece, a ponte Rio-Niterói, né? E por causa... Além do olho de tigre, os outros cursos que eu fiz aqui na Black, eu ando muito mais atento. Pô, legal isso aí. Muito mais ligado, muito mais prestando atenção à minha volta. É consciência situacional. Isso aí. E aí, eu já com a visão lá na frente, já vi o pessoal reduzindo, um carro já manobrando e um cara correndo de capacete. Eu falei, meu irmão, isso aqui é assalto. Na mesma hora, eu já joguei para acostamento, pisei fundo e passei daquela situação muito rápido. E olhando para trás, muita gente parando o carro, nem sabia o que estava acontecendo, achando que era, sei lá, um acidente. Meu irmão, frações de segundos, aí que tá, a tomada de decisão em fração de segundos está totalmente ligada a níveis hormonais, de novo. Então o cara com baixo nível hormonal, ele pensa de outra maneira. Ele demora para reagir. Isso aí quando eu falo de hormônio, não é para você imaginar o hormônio, você tomando hormônio de maneira exógena, né? Mas de você despertar de novo esses instintos através de conhecer o que tem que acontecer, fazer a tua consciência situacional voltar. E com isso é óbvio que a tua testosterona, a tua visão, essa capacidade de estar sempre atento, sempre preparado, ela vai voltar. Ela vai reaparecer e se você nunca teve, você vai construir. Porque agora você vai ter bons exemplos para isso. Certo? Eu só citando o Brunão, o Brunão, me lembro falando sobre medo, né, Brunão? O Breno chegou meio cabreiro com o negócio da exposição ao vazio, né? Muita gente tem, cada um de vocês aí que tá ouvindo tem um medo de alguma coisa. Todos nós temos. Eu também tenho os meus medos, né? E a gente trabalha em cima deles. Não adianta o cara falar... Eu tava com a minha amiga ali, tá ali atrás, a Milena, ela tá lá atrás, eu falei com ela no dia dela, ela tava fazendo um curso com a gente esses dias aqui, e eu falei pra ela exatamente isso. Eu nem sei se ela ouviu o que eu disse, porque ela tava meio tensa. Mas eu falei, cara, eu também tenho medo. Quando eu me penduro no rapel, por exemplo, que eu boto um freio ali, que eu penduro numa corda de 1 centímetro, que eu viro pra fora, que eu me exponho ao vazio, todo ser humano normal, que não é maluco, que não tem 3 parafusos a menos, sente uma sensação. E se o cara não sente isso, um desconforto, lógico que isso pode ser 1 segundo, ou isso pode ser, né, dependendo da pessoa. Mas se ele não sente isso, ele é maluco. Realmente, aí ele é perigoso. Porque são esses caras que vão dar problema no futuro. Eles que vão ter problemas. O cara perdeu a noção do instinto primário do ser humano, que é a proteção da sua própria vida. Então é normal você ter medo. Mas o Bruno estava lá e eu conduzia, ele estava conduzindo o treinamento dele. É uma posição que a gente faz um simulador de helicóptero, vai para um estrivo ali, né? Vai para o esqui do helicóptero, é uma exposição danada ao vazio, né? Uma cordinha, ele falou até sobre a mandar ele agachar. Então tudo é a técnica. Daquele passo no vazio. Exato, aquele passo, né? Com uma cordinha na mão. Tu fala, eu vou cair daqui, né, irmão? Mas aí tu vê como a técnica agacha. Agachou, você sentiu Passou na hora. Você sentiu você sentiu a corda tensionar, deu aquela sensação positiva e aí você superou. Logo depois disso, uma característica do Bruno, sempre que ele estava com medo, ele falou, não, vou fazer de novo, fazer de novo. E venceu, né? E hoje está aí. Agora, com certeza, duvido que ele ainda não tenha medo. Não. Continua com medo. Mas a gente transforma o medo em... Né, eu transformo meus medos em motivação, meus medos em combustível para eu poder avançar. E é isso aí, meu irmão. Moçada, últimas palavras aí, Ian. Fala com a galera direto aí, o que tu... nós teremos um Olho de Tigre, senhores, agora, do dia 15 a 22 de agosto. Então é a tua oportunidade, são últimas vagas, tá? Então se você quiser se inscrever no Olho de Tigre, entre em contato, vamos deixar na descrição aqui desse vídeo para você, vamos deixar no primeiro comentário também, tá? Vamos deixar vamos colocar um QR Code também na tela para você apontar teu celular e já cair direto no WhatsApp da base. E aí vocês podem se inscrever, vem para cá, uma semana com a gente. Outra, aquele que não pode fazer uma semana inteira, pode fazer o Olho de Tigre também por módulos, tá?
você vai poder fazer 4 módulos, são 4 finais de semana, você vem sábado e domingo para a base, tá incluído tudo, hospedagem, alimentação, equipamento, não precisa trazer nada, tá? Você vai ser bem orientado e com certeza vai transformar a tua vida. Últimas palavras aí, Ian, pra galera que de repente tá em casa aí meio cabreiro. Então, ó, galera, quem tem dúvida ou algum receio, larga isso de lado e vem, que não vai se arrepender. Não tem como se arrepender. E isso vai ser muito importante na vida de vocês. Cara, é um investimento, irmão. É um investimento em você mesmo, entendeu? Com certeza. Muita gente gasta dinheiro em tanta coisa, né, cara? E aí não bota as prioridades da vida. E lembrando que a prioridade, lógico que o número 1 da gente é ter saúde, e a saúde provém disso. A prioridade é você, irmão. Então vem pra cá, que o Olho de Tigre vai te dar esse restart, ou esse início, né? E você não vai se arrepender. Excelente. Fala, Brunão, você. Pra quem não sabe, o Brunão é o meu professor de navegação à vela. Entendeu? É tipo um Cristóvão Colombo de Niterói, meu irmão. E ele vai, agora, em troca do que eu já ensinei pra ele vai me ensinar a navegação aí através dos ventos. Cara, e vamos atravessar como é que fala? Vamos dar a volta ao mundo nessa porra? Não, o Atlântico pra começar, né? Atlântico eu atravesso nadando, porra. Tô falando do mundo, porra. Caralho, meu irmão. Atlântico eu atravesso nadando. Olha assim, ó. África é pra lá, meu irmão. É só botar uma bússola. Bota a bússola na boca aqui, ó. E vou embora, irmãozinho. Vai, prossiga. Cara, venha se expor que não vai se arrepender. Vai viciar, na verdade, né? Que eu viciei. Legal. Você é chatinho, né? Esse aqui me liga na segunda-feira e fala, vamos fazer uma aula de pistola. Vamos fazer uma aula de fuzil. Pô, cara, eu quero atirar com arco e flecha. Cara, vai viciar. Pô, porque é muito bom. Excelente. Pessoal, o nosso tempo aqui hoje está esgotando. Nós temos outras manobras para fazer agora. Pessoal, muito obrigado aos dois aí. Ian, meu amigo Ian. Vamos ter uma segunda oportunidade. Quero vocês com a gente de novo, trazendo o que vai acontecer agora nos próximos episódios de treinamento. Eles vão fazer agora nós vamos fazer um treinamento. E lembrando que a galera que já fez o Olho de Tigre no seu nível 1, então, não queria nem falar, mas nós teremos o Olho de Tigre nível 2, que eu estou organizando exatamente com o meu amigo Márcio. O Márcio vai estar me ajudando lá como esclarecedor, como como é que chama? Especialista de área. Né, Marcião? Nós vamos trazer um Olho de Tigre, meu irmão, violento. Já pode se inscrever? Já pode. Serão 5 dias, tá? Só que agora, amigo, é outro nível, tá? É outro nível. É só para quem já fez o Olho de Tigre nível 1 completo, beleza? E obrigado aí por vocês terem vindo, irmão. Valeu pela força, obrigado pelas palavras. É muito importante ter essa prova social. As pessoas que estão em casa verem, pô, cara, são pessoas reais, homens reais, tá? Não tá falando em nenhum metido a super-homem por aí. E que todo mundo tá aqui para aprender, tá bom? E todo mundo tá evoluindo, estamos evoluindo, todos nós. Estamos aí melhorando nossas capacidades físicas, técnicas, táticas, estratégicas e a porra todo o tempo todo. Brunão, brigadão, meu irmão, valeu por ter vindo. Brunão vem lá do final de Niterói todo dia. Cara, tem que comprar um helicóptero, Bruno. Tira o escorpião do bolso. Valeu? E é isso aí. Pessoal, ficamos por aqui. E o primeiro DNA de operador, onde a gente sempre vai trazer a visão dos nossos amigos que começaram como alunos e que hoje já estão aí como graduados, de repente como operadores da Black. Quero lembrar você também, para finalizar esse assunto aqui, que você siga o canal da Black Force Strategy, né? Inscreva-se, né, do canal da Black Force Strategy. Coloca o sininho das notificações para você receber vídeo. Tem vídeo todo dia no canal. E também vai no comentário, deixa um comentário pra gente. Lembrando que tá tudo, todo o descritivo tá no primeiro comentário também para você. Além disso, eu quero lembrar que, de novo, teremos oportunidade de treinamento agora também no dia 12 e 13 de julho. Operação 48 horas. Vem pra cá e entre em contato com a gente no QR Code que tá na tela. E no dia 15 a 22 de agosto, Olho de Tigre. A maior imersão operacional do Brasil, tá? Transformação total. No mais, siga nossos perfis no Instagram, no meu caso, @CobraBlackForce, perfil da Black Force Strategy, tá? @Black Force Strategy. E é isso aí. Queria agradecer também a nossa equipe que está nos bastidores, trabalhando junto conosco. Pablo, nosso amigo Mikael, os irmãos aí, Russo, o Breno e Cris. Todo mundo está nos bastidores sempre trabalhando conosco. E também agradecer os irmãos que vieram, o pessoal da Legião, nossos irmãos da Legião Black,
que estão aqui conosco, participando de forma ali quietinhos, mas estão trazendo muita informação. Em breve, alguns deles vão estar aqui sentados, trazendo os depoimentos pessoais. Selva pura! Moçada, mais uma vez, obrigado. Eu peço que você não esqueça do comentário. Isso é muito importante para nós. E a gente se vê de novo. Rodrigo Cobra, direto da base Black Force Strategy. Hey!